Ninguém fala sobre hip gypsy, ninguém. Tipo, te desinfluenciando sendo uma influenciadora ou micro-influenciadora, né? Eu me considero uma micro-influenciadora, né? Eu tenho alguns seguidores no TikTok, principalmente, e alguns também no Instagram. Então, vamos dizer que somando tudo dá uns 20 mil seguidores. Então, eu sou uma micro-influenciadora. Olha, o rímel que eu tô usando é esse daqui, da Maybelline Lash Sensational. Ele é um rímel, assim, que dura anos e ele seca, sabe? Não sai por nada, não sai com água, não sai com chuva, não sai no banheiro, não sai por nada. Então, se você quer um rímel assim que dure bastante, compre ele. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, como também as minhas redes sociais. Então me sigam lá em todas. Manas, me perdoem se eu não tava olhando pra cá e sim pra cá, porque eu estava me maquiando, então eu tava me olhando. E eu tenho um vício em me olhar, mas me perdoem qualquer coisa e curtem muito o vídeo. Beijo. Eu gravei o mesmo vídeo lá pro TikTok, então eu gravei um vídeo mais curtinho, sabe? Então, mas eu queria falar sobre coisas que a gente vê na internet que não são reais. Aí a gente fica se comparando, a gente fica paranoica, achando que a gente é diferente, que a gente deve ter milhares de produtos, que a gente... Ai, manas, tem várias coisas que a internet mente, que distorcem a nossa realidade, entendeu? Então eu queria trazer algumas coisas aqui pra vocês verem que na internet muitas coisas não são reais, que às vezes uma insegurança de uma pessoa torna sua, entendeu? Então a gente tem que desmistificar isso, entende? Primeira coisa, a gente não deve ter milhares de produtos. Tipo assim, uma penteadeira, nossa, ou então uma sacola com 15 bases. Não, a gente não precisa. Olha, manas, eu tenho 2 bases. E uma base com cor, que na verdade é um protetor solar da L'Oréal Paris, que na verdade é com cor. Eu creio que a gente que cresceu com o YouTube, com Mari Maria, com Francine, sabe? Com Bruna Tavares, elas sempre tinham, tipo assim, uma penteadeira com trilhões de produtos. E era o meu sonho. Mas depois que a gente fica adulta, a gente percebe que a gente não precisa daquilo tudo, sabe? É 1000 vezes melhor a gente pegar aquele produto, usar, sabe? E ver se a gente vai comprar ele novamente do que ter milhares dele e deixar ele esquecido, sabe? Às vezes até vence, entende? Tem produtos, eu tenho um pouco produto, sabe? E mesmo assim tem alguns produtos que vencem. Imagina esses. Então é essa pauta que eu quero chegar com vocês. A gente não precisa ter vários produtos. E eu não falo só de maquiagem. Eu falo de cabelo, eu falo de creme corporal. Por exemplo, a minha irmã, eu sempre cito ela aqui nos meus vídeos, né? Mas ela é muito low profile, mas ela ama cuidar do cabelo dela. E agora, tipo assim, ela tá testando vários produtos até acabar. Isso é muito bom, porque a gente dá de ter um review sincero, sabe? Se a gente tiver 15 produtos, a gente não vai saber qual é o melhor pra gente, entende? E a internet trouxe isso, trouxe esse negócio de, a gente tem que ter trilhares de produtos. Não, manos, às vezes a gente precisa ter só uma coisinha ali, sabe? Uma coisinha aqui. E se a gente gostar, compra de novo, entendeu? Não precisa dessa loucura, entendeu? Mas dá certo. Eu acho que atualmente eu tenho quantos cremes corporais? Eu creio que eu tenho 3. Eu tenho 2 body splashes também e um perfume, que é fixador, um perfume de verdade. E eu não preciso, sabe? De mais que isso. Aí a gente vai pro shopping também. Eu acho que também é uma coisa de mulher, né? A gente vai pro shopping, vai pra vários lugares e vê trilhares de produtos. E a gente quer ter aqui todos aqueles produtos. Mas eu creio que a gente tá tendo mais consciência sobre o consumismo, principalmente a gente que é mulher, entendeu? Que a gente não precisa de tudo isso, sabe? Dá sim pra gente viver no básico. E aí, na hora que acaba um produtinho, manas, vai lá, compra outro, testa. Ou então, no máximo, tenha 3 ou 2, sabe? A gente não precisa de trilhares de produtos pra gente ser feliz. Então, eu acho que esse é o primeiro tópico, sabe? Que eu queria botar aqui. Que a gente não precisa ter milhares de produtos em geral de beleza. E o segundo tópico, que pra mim também é muito importante, é que a gente não precisa se comparar com aquele corpo que a gente vê na internet. Tá tendo muita onda de corrida, né? Muita onda de novos esportes. Eu gosto muito de fazer yoga, musculação e às vezes eu caminho. Então são 3 esportes que eu faço. Mas a gente não pode se comparar com o corpo de uma pessoa que treina, sei lá, 3 anos. Ou então uma pessoa que é cheio de procedimento estético, sabe? Aquele negócio não tem necessidade, entende? Pausa pra mostrar o meu cabelo super, mega, hiper brilhoso. Eu amo meu cabelo e ele tá ficando enorme. Então, tipo, tô me sentindo uma it girl. Eu sempre vejo na internet as mulheres falando muito sobre hip dips,
sabe? E quando você vai pra vida real, ninguém fala sobre hip gypsy. Ninguém. Tipo assim, literalmente ninguém. Eu nunca vi ninguém falando assim, ai, meu hip gypsy é feio na vida real, na academia. Eu nunca vi. Nunca vi. E entrando também nessa pauta de corpo, sabe? Outra coisa que me impressiona muito é as mulheres falando de estria, de celulite, sendo que mesmo a gente que treina, faz dieta, é normal ter um pouquinho, sabe? Porque o nosso corpo, ele é feito pra menstruar. Nosso corpo é feito pra ter um bebê. Imagina, não, manas, imagina, nosso corpo é feito pra gerar uma vida. Então, as pessoas ficam falando, ai, meu corpo não sei o que, se comparando. Mas, manas, às vezes a mulher não tem filho. Às vezes a mulher tem, sei lá, 18 anos. 18 anos você ainda nem se desenvolveu direito. Eu que tenho 23 ainda nem me desenvolvi direito, quem dirá uma menina, sabe? Então, muitas pessoas ficam se comparando com um adolescente também, que nem terminou a fase de desenvolvimento, nem terminou a puberdade. Então, tipo assim, não se compara, entendeu? Cada um tem o seu tempo. Ah, eu tenho 28 anos. Perfeito. Passei por uma gestação perfeito, sabe? Mas não se compara com aquele corpo irreal, aquele corpo que não existe. Nossa, me estressa muito, muito mesmo. E outra, se você fizer uma alimentação, se você fizer uma academia, se você fizer uma caminhadinha, você vai conseguir ter um corpo igual, sabe? Mas às vezes, muitas vezes também, aquelas mulheres usam muito filtro, sabe? A gente acha que elas não usam filtro na bunda, não usam filtro na coxa, na barriga. Usam sim, e muitas vezes nem é com o rosto, sabe? Às vezes é com o corpo, principalmente aquelas fitness. Aí as pessoas tiram aquelas fotos na praia, quando elas vão pra algum evento, aí vê que não é nada disso, entendeu? As pessoas ficam, meu Deus. Gente, mas é porque existem corpos reais, entendeu? Muitas mulheres que treinam, principalmente que eu vejo no TikTok, muitas delas têm aquela pancinha, sabe? Uma barriguinha, porque é normal, porque a gente menstrua, a gente tem útero. Então, mulher não é feita pra ter aquele corpo irreal. Ela tem um corpo real mesmo treinando, mesmo fazendo dieta. Eu não tô aqui dizendo pra você não fazer dieta, pra você não se alimentar bem, porque pra mim isso é muito importante, tá? Ai, não sei o que, não se cuidar. Eu não romantizo isso. Você tem que se cuidar sim, entendeu? Você tem que ter força de vontade sim, porque a gente é mulher. Qualquer descuido a gente pode ficar, sei lá, horrorosa. Mas eu tô vindo aqui falar pra gente não se iludir com esses corpos que as mulheres, muitas blogueiras mentem. Então, tipo assim, vai nas blogueiras certas, sabe? Segue gente certa, segue gente que fala a realidade, que gente que mostra a rotina, que fala que tem estria, assim, celulite, porque é normal. Então não fique acreditando naquele corpo que você vê na internet, porque muitas das vezes aquele corpo não é real. Então não se iluda, entendeu? Seja linda do jeito que você é e se cuide também, tá? Não tô romantizando aqui pra você não se cuidar, não. Se cuide sim, tá? Pra gente ficar todas belíssimas. E a terceira pauta que eu queria englobar é sobre relacionamento. Nossa, quantas vezes eu já briguei com meu namorado por conta desses coach de relacionamento, sabe? Eu fico, meu Deus do céu. Na verdade, eles só querem vender curso. Manos, não tem pra quê. Eu quero sim, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Eu quero sim ganhar dinheiro com a internet, quero sim vencer aqui, mas a gente tem que falar a realidade, que muitas vezes eles querem só vender o cursinho deles. E eu não julgo os divos, sabe? Eu falo, deixa os divos vender o cursinho deles, ter dinheiro, porque a internet também é uma fonte de renda, a internet também dá de ficar rico, dá de ter muito dinheiro, mas muitas das vezes é golpe, sabe? As pessoas estão te manipulando pra você achar que seu relacionamento é fracassado, pra você achar que seu relacionamento não é bom, que teu namorado é horrível porque ele não te deu uma flor, sei lá, no dia da terra. Ai, manas, pelo amor de Deus, não se iludam também com esses coaches de relacionamento. Nossa, eles são, às vezes, muito golpistas, entendeu? Claro que tem muita gente também que avisa sobre relacionamento tóxico, relacionamento pra você denunciar quando o homem é impossível. Mas tem muitos coaches por aí que não é verdade, manas, não é verdade. Ficam falando que seu namorado é um bosta porque, sei lá, ele não tem mais de R$ 500 pra pagar uma conta no restaurante. Tipo assim, meu namorado paga tudo pra mim. Tudo, 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 tudo. Eu creio, mas teve uma fase da vida dele que ele só estudava. Então não tem como uma pessoa de 19, 20 anos te sustentar, entendeu? Então, se você ama a pessoa de verdade, se você quer aquela pessoa pra sua vida, você tem que se esforçar, você tem que esperar, entendeu? Não existe... Eu aprendi na prática, na verdade, entendeu? Você tem que ter paciência e vocês têm que ter força de vontade pra crescer junto, entendeu? E outra, muitas mulheres ficam, procure um homem rico. Mas o que você tá fazendo pra procurar um homem rico? Você tá estudando? Você tá trabalhando? Porque homem rico não quer mulher burra, não. Homem rico quer mulher inteligente, quer mulher estudada. Você tá andando nos lugares certos? Porque não tem como você também arrumar um homem rico e
sei lá, tá num barzinho de esquina, eles não vão tá lá, entendeu? Você tem que ir no lugar certo, tem que ter a conversa certa pra dar o match também, né? Assim também do jeito que vocês acham que é, não. Então, tipo assim, vocês têm que ter paciência, vocês têm que ser mulheres estudadas, mulheres trabalhadoras e mulheres bonitas, entendeu? Aí o homem vai conversar sobre renascentismo. Você sabe alguma coisa sobre renascentismo? Sabe que ano ocorreu? Você sabe conversar sobre uma coisa sobre a história do Brasil? Você sabe conversar sobre a cultura indígena? Não, você tem que ter aquele negócio de conversar com alguém que você quer estar no mesmo nível que ele. Então, na minha cabeça, é assim que funciona. Mas aquele seu namoradinho que você ama e que te ama, ele não é uma pessoa ruim, porque ele não tem, sei lá, 7 jatinhos pra te levar pra algum lugar, sabe? Cresça com ele, sabe? Converse. Ah, no futuro tudo vai melhorar. Que, gente, eu sou muito a favor do amor, entendeu? Então, tipo assim, tudo pra mim se resolve na conversa. Claro que eu também não vou aceitar, tipo, traição, por exemplo, sabe? Se eu um dia descobrir, com fé em Deus isso não vai acontecer. Mas se um dia não vai rolar, mas também tenham inteligência emocional, sabe? É isso que eu tô querendo falar aqui. E foi isso, manas. Esse foi o conteúdinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E se vocês gostaram, já me sigam pra ver mais, que toda semana eu tô tentando postar pelo menos um vídeo, né? Pra vocês assistirem. E é isso, manas. Um grande beijo pra vocês.